Olá, pessoal! Eu sou a professora Adriana Lopes Moreira, coordenadora dos cursos de graduação do Departamento de Música da Universidade de São Paulo. Hoje nós teremos um recital muito especial, porque os 4 pianistas que se apresentarão são alunos do primeiro ano do nosso curso. Nesse ano, eles ingressaram no curso, tiveram 3 aulas presenciais e as demais aulas foram ministradas remotamente. Os nossos professores e alunos tiveram que descobrir como fazer isso. Vocês perceberão que eles venceram esse desafio. As peças que eles irão apresentar são peças de peso do repertório pianístico e são tocadas com grande desenvoltura e grande envolvimento. Certamente esse será um recital que ficará em nossa memória. Um excelente recital a todos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Versiani e hoje eu vou tocar para vocês a sonata opus 10 número 3 de Beethoven, que é a sonata número 7 da vida dele, então é uma das primeiras sonatas. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque é uma sonata muito interessante, não é à toa que eu escolhi tocar para vocês hoje e estudar ela, porque ela, apesar de ser uma das primeiras sonatas, ou seja, ter uma influência ainda do classicismo e tudo mais, dos compositores que vieram antes de Beethoven, ela é bem original em alguns aspectos e a forma dela é impressionante. Além de que o quarto movimento dela é realmente original, no sentido de que a retórica do movimento ela é muito pouco vista antes de Beethoven e até no começo de Beethoven ali, né? Enfim, começando pelo primeiro movimento, vou falar um pouco dele. A primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu acho muito interessante mesmo, é que as primeiras 4 notas da sonata, do primeiro movimento, elas são determinantes para você ouvir o resto da música. É como se elas fossem uma célula dentro do organismo inteiro. Então, o primeiro movimento, principalmente o primeiro movimento, você ouve essas 4 primeiras notas sendo repetidas inversamente, ou não inversamente, mas em outras tonalidades, em outros lugares, outros registros do piano, de diversas formas, de vários jeitos diferentes, em outras harmonias, e formando mesmo uma atmosfera inteira e uma forma, da forma sonata tradicional, mas esse motivo de 4 notas, essa célula está sempre presente no movimento inteiro. Isso é muito interessante porque mostra o lado arquitetônico de Beethoven, que não é só um lado, como a essência de Beethoven na forma, porque ele sempre foi muito arquitetônico. Então, se você ouvir as sinfonias, as sonatas, todas as obras dele, elas são compostas mesmo de pequenas células que são pequenos motivos, que a gente chama, que se repetem para formar toda uma estrutura. E isso é impressionante, porque ele consegue fazer parecer que elas não estão ali, não estão sendo repetidas. Enfim, esse primeiro movimento é bem alegre, é presto, rápido, começa rápido e termina de uma forma interessante, bem orquestral também, crescendo até realmente acabar. Vocês vão ouvir. O segundo movimento é diferente, porque ele é o mais lento da sonata e ele é o mais triste, é o único que começa em tom menor também. E ele é bem pesado, podemos dizer assim. Vocês vão ouvir e sentir o que vocês podem sentir, o que quiserem, mas é uma dos movimentos, principalmente no começo de Beethoven, mais originais, porque traz um pesar e uma dor muito grandes, que não são vistas nem no classicismo, raramente no classicismo, nas sonatas para piano, e em Beethoven no começo também é difícil de ver, no começo. Depois vai ficando mais pesado, não só pro lado negativo, mas mais profundo. O terceiro movimento é um minueto comum, com a sua forma tradicional, que vai passando para o quarto movimento e vai dar entrada para o quarto movimento, que é o movimento mais, para mim, retórico, que é o que começa por meio de uma pergunta. Primeiro começa 3 notas no meio de uma pergunta, sendo que essas 2 primeiras notas, na verdade, são as mesmas 2 primeiras do primeiro movimento. Você vê a construção. Mas, enfim, começa por meio de uma pergunta e uma pausa. Depois uma pergunta de novo, e aí ele vai desenvolvendo o movimento. Que é um rondó, então essas perguntas do começo elas vão voltar várias vezes. Essa é a característica do rondó, repetir o primeiro tema, ou o tema principal, Enfim, espero que vocês gostem. É uma sonata muito interessante. Eu gravei algumas vezes, espero que vocês consigam desfrutar primeiro dessa gravação. Um bom recital a todos.
bem-vindos. Meu nome é Júlio. Vou falar um pouco do que eu vou tocar hoje. A primeira peça que eu vou tocar é a Sonata número 2 de Mozart. Ela terminou de ser composta em março de 1775, durante uma viagem a Munique, quando o compositor tinha 18 anos. Ela possui 3 movimentos, sendo o primeiro Allegro assai, o segundo Adagio e o terceiro Presto. O primeiro possui elementos típicos de fanfarra, elementos cantabili, assim como uma sensação concertante no seu todo. O segundo movimento, ele é muito expressivo, dramático, com caráter patético, e vale comentar que de todas as sonatas para piano de Mozart, é a única que possui um movimento lento em tonalidade menor. O terceiro movimento, ele é leve, bem-humorado e brilhante. Espero que gostem.
A segunda obra possui uma estética bem diversa daquela que vocês acabaram de ouvir. Estamos falando de um compositor do romantismo, e não estamos falando de qualquer compositor romântico, mas sim de Chopin, um compositor que dedicou praticamente toda a sua criatividade e esforço ao piano, não sendo assim nenhuma surpresa a importância que é dada a ele no repertório desse instrumento e a sua intimidade muito própria com o piano, muito singular. A segunda balada de Chopin, ela é uma obra bem contrastante. Ela, por vezes, é bem sensível, melancólica, triste, e por outras, extremamente dramática, virtuosística e até caótica. Essa foi uma obra que ele dedicou a Robert Schumann. E, não curiosamente, se olhar de todas as 4 baladas de Chopin, essa é a que de fato mais se assemelha à personalidade de Schumann. É uma obra que eu tenho um apreço especial e acho que todos os pianistas, imagino.
Olá a todos, meu nome é Jordan Alexander e hoje estarei interpretando Funerais de Franz Liszt. Ela pertence a um ciclo de 10 peças chamado Harmonias Poéticas e Religiosas, sendo a mais conhecida do conjunto. O trabalho tem o subtítulo Outubro de 1849. Acredita-se que tenha sido escrito em memória de alguns homens amigos de Liszt que morreram na falha Revolução Húngara. Outra teoria seria a morte de Chopin como inspiração para o trabalho, pois era amigo de Liszt e morreu poucos meses antes da obra ser escrita. Tanto é que uma passagem bem marcante na seção central é um ostinato de oitavas, como o próprio Liszt admitiu, que foi tirado e adaptado da Polonese Heróica de Chopin. Funerais é uma obra tensa, triste, onde pode-se ouvir os toques de sinos da igreja em um campo de batalha, o toque de trombeta sinalizando o início de um cortejo fúnebre, um canto reprimido, uma marcha de morte, e por fim, novamente, o canto aparece uma última vez, porém em um caráter inteiramente diferente, com a indicação lacrimosa. Espero que gostem.
é Guilherme Frasato e eu vou apresentar o álbum Children's Corner do compositor Claude Debussy. Debussy foi um compositor francês do século XX que na época teve o seu estilo definido como impressionista, apesar de ele não gostar nem um pouco dessa classificação. Realmente o seu estilo é muito único, particular e inigualável também. Esse álbum é composto por 6 peças que fazem alusão à infância e também retratam sonoramente o imaginário de uma criança. Debussy escreveu e publicou esse álbum em homenagem à sua filha Xoxô, que na época tinha apenas 3 anos. A primeira peça faz alusão a vários estudos técnicos curtos, escritos no século XVIII e XIX, que têm esse mesmo nome, Gradus ad Parnassum. Esses estudos têm esse nome porque eles são considerados como uma bula para dizer pra gente como tocar piano da maneira correta. A segunda peça já tem um caráter bem mais imaginativo. Debussy usa os graves do piano para retratar os passos cuidadosos de um elefante tentando não fazer barulho, então andando nas pontas do pé. E o nome desse elefante é Jingo, como está no nome da peça, né? E como se fosse Canção do Jingo. Para a terceira peça, temos a Serenata da Boneca. Debussy explora o máximo da sensibilidade e da delicadeza de uma boneca de porcelana. Na partitura, ele escreve uma marcação dizendo una corda do começo ao fim da peça. E isso mostra como ele queria o som contido e mais macio possível. A quarta peça tem o nome Neve Dançante, como se realmente o movimento de queda dos flocos de neve fosse uma dança. E nessa peça em especial, o pedal de sustentação é o que vai realmente dar a ambientação toda dela. Bom, O Pequeno Pastor é o nome da quinta peça. Nessa peça, a gente tem a imagem de um pastorzinho tocando a sua flauta. E isso é importante porque a estrutura se organiza exatamente de uma frase feita pela flauta do pastorzinho e depois uma resposta. E isso acontece 3 vezes durante a peça inteira, cada frase dele sendo um pouco mais enfática que a anterior. Por fim, temos a sexta peça, que é retratado um boneco de pano chamado Gollywog e Cakewalk, que é um tipo de dança, né, na época. E então é como se na imaginação os dois se unissem. Na primeira parte da peça, a gente tem um ritmo de dança, e na segunda parte tem uma coisa mais melódica, né? mais dramática, inclusive. Né? Mas também é uma sátira, porque Debussy usa o tema do Tristão e Isolda, né, para fazer uma sátira com Wagner. Ele usa o tema do Tristão e Isolda, e logo depois disso ele corta esse tema abruptamente com uma risada sonora, né? Como que no caso é esse som, né? Então ele escreveu isso dessa forma para parecer uma risada e fazer a sátira então ao tema do Tristão e Isolda. E para finalizar, fica o meu agradecimento, e na verdade agradecimento de todos da classe de piano da USP, pela presença de todos vocês nesses recitais que se passaram durante esse período tão conturbado de pandemia, e que possam aproveitar da melhor maneira possível as festas de final de ano, e a gente se vê ano que vem.